O Internacional amanhã começa sua trajetória em busca do Tri da América. Então vamos falar sobre a partida entre Bahia e Internacional, que ocorre amanhã em Salvador, na Bahia. Mas antes de tudo, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, ThelSilveira09. Esse vídeo tem o apoio da Casa de Carne César, o melhor açougue de Porto Alegre, você encontra na Rua Gomes de Freitas 168. Então vem comigo falar do Esporte Clube Internacional. O Colorado, que empatou com o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro no último sábado, enfrentará o Bahia em Salvador no início da sua trajetória em busca do Tri da América. O Colorado buscará os primeiros 3 pontos na competição e sabe que é muito importante vencer a partida de amanhã. Isso porque o grupo é difícil. É um grupo que, além de Bahia, tem Atlético Nacional, que é um clube muito tradicional, e o Nacional, que sempre é uma pedra no sapato do Inter, mesmo o Inter não tendo um histórico ruim recentemente contra o clube uruguaio. Para essa partida de amanhã, o Bahia diz ter uma vantagem. Um atleta deu uma declaração que diz ter uma pequena vantagem, pelo menos, à frente do Internacional, por jogar em casa, pela sua boa fase. O Bahia, que foi campeão na casa do Vitória no Campeonato Baiano, passou já pela pré-Libertadores e foi um dos pontos que disse o jogador do Bahia, que falou: olha, a gente já sentiu a Libertadores deste ano, então a gente já tem uma noção. O Internacional, gente, vamos lá, apesar dessa declaração, a gente sabe que o Internacional tem muito mais tradição que o Bahia na Copa Libertadores, mas é um ponto a ser utilizado. O Colorado jogou o Gauchão em uma rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o Bahia já teve que passar por fases na Copa Libertadores para chegar na fase de grupos. Tanto que é por isso que o Colorado está podendo enfrentar a equipe baiana, até porque 2 equipes do mesmo país, caso uma delas não tenha passado pela pré-Libertadores, não podem se enfrentar na fase de grupos, tanto que foi o mesmo acontecido de quando teve Grenal nesta competição também pela fase de grupos. O Bahia deve entrar em campo com Marcos Felipe, Gilberto Canu, Santiago Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e Lúcio. O técnico é Rogério Ceni. Então é uma equipe ajeitada do Bahia, em que o Internacional vai ter que jogar com calma. Mas eu acredito que dá para tirar 3 pontos nessa partida. Mesmo com todas as dificuldades, o Inter é um time muito bem encaixado e que, quando teve dificuldades, conseguiu sair delas. Um exemplo, contra o Flamengo. O Colorado começa ganhando a partida, toma o gol de empate, sofre uma pressão, mas consegue se acalmar e ainda atacar o Flamengo em alguns momentos. Por pouco, o Colorado não venceu a partida lá no Rio de Janeiro, mesmo tendo sofrido mais do que tendo proposto o jogo. O Internacional em campo amanhã deve ter Antony, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, Vitinho, Wesley e Éner Valencia. A informação que se tem é que nos últimos dias Éner treinou como titular e não o colombiano Rafael Santos Borré. Na minha opinião, uma bela escolha de Roger Machado. Até porque o Éner esteve muito bem quando em campo. Ele quase teve a oportunidade de matar a partida diante do Flamengo pelo seu belo posicionamento, um posicionamento certo do equatoriano lá no Maracanã. Se fosse um pouquinho mais fraco o passe de Carboneiro, a vitória seria do Internacional. O Valencia, que também fez um golaço na final do Campeonato Gaúcho, o mesmo, quando esteve pela seleção, fez 2 golaços na primeira partida, né? Teve 2 jogos e 2 gols, mas os 2 foram na primeira partida e ainda teve um gol anulado no segundo jogo. Então, é o Éner Valencia que anima a torcida colorada novamente após uma fase no ano passado tenebrosa, mas é aquilo, nunca ninguém deixou o Éner Valencia, tanto que teve momentos no ano passado em que a Guarda Popular cantava a música para ela e as torcidas todas declarando apoio ao jogador, até porque a gente sabe que é um atleta que não é igual aos demais, é um jogador diferenciado para o futebol brasileiro. Eu também quero falar da partida entre Internacional e Cruzeiro, porque a CBF designou o árbitro que apitará este confronto. Trata-se de Marcelo de Lima Henrique, um árbitro muito experiente que também apitou a final do Campeonato Gaúcho desse ano e, na minha opinião, o melhor árbitro em atividade do futebol brasileiro. O Cruzeiro, que perdeu no dia de ontem para o União Santa Fé, então não chega com uma vitória. Isso é muito importante, porque é um clube que tem que buscar mais. Tendo que buscar mais, vai abrir mais espaços, e se não sair tanto para o jogo, é bom para o Internacional também, até porque a gente sabe que o Inter, com posse de bola em casa, sabe trabalhar. Essa equipe de Roger Machado é muito experiente e cada vez mais vem se mostrando capaz de conquistar títulos na temporada de 2025. Deixa o seu like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, ThelSilveira09.